Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta quarta-feira, dia 20 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço. A edição desta semana já está disponível no nosso canal no YouTube. E o convidado é André Armaganian, que é o presidente da Marco Polo. Não deixe de conferir, já está lá no YouTube o vídeo disponível. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa nesta manhã. Depois dos dividendos, uma nova preocupação assombra os investidores na Petrobras, a política de preços dos combustíveis. A Associação dos Importadores de Combustíveis, a APICOM, informa que os preços da gasolina estão cerca de 20% defasados em relação à paridade internacional. Isso é o equivalente a 60 centavos por litro de gasolina. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou que um dos seus compromissos de mandato é reduzir o preço da gasolina. Além disso, o mercado também aguarda com bastante atenção as reuniões do Banco Central Americano e do Banco Central Brasileiro. O Federal Reserve divulga a sua decisão e o seu comunicado no meio da tarde, enquanto o Copom solta o resumo da sua reunião depois do fechamento do mercado. Sem grandes surpresas esperadas para as decisões, a expectativa é pelas pistas e pelos recados para o futuro, para os próximos meses e as próximas reuniões dos BCs. Para conversar comigo sobre esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Luan Alves, analista-chefe da VG Research. Luan, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, pessoal, bom dia. O prazer é todo nosso, todo meu, no caso. Estamos aqui mais um dia fazendo aqui a cobertura com vocês. Vamos falar um pouco sobre mercado. Hoje tem o Copom, tem o Fed também, tem muita notícia para comentar. Vamos lá, Luan. Começo falando sobre Petrobras. Primeiro, a gente teve a questão dos dividendos logo depois do balanço trimestral, decepcionou bastante os investidores. Quase 50 bilhões de reais ficaram num fundo, numa reserva de capital. E agora tem essa questão do combustível. O petróleo está subindo, a gasolina está bastante defasada em relação à paridade internacional. E eu quero entender se isso já estressa de alguma forma o papel e aumenta mais ainda a percepção de risco sobre a estatal. Isso, com certeza estressa. O que a gente viu depois do resultado foi que a empresa sofreu bastante. O primeiro motivo foi a queda dos dividendos. Existia uma certa expectativa do mercado sobre ter um dividendo extraordinário ou não. O governo, nesse momento, não pagou, mas depois, durante a teleconferência, até mesmo entrevistas após o resultado, tanto o CEO quanto outros executivos reforçaram que vai ficar o caixa provisionado para futuramente, quem sabe, isso voltar a se tornar um pagamento de dividendo, mas não é suficiente para o mercado. O mercado ele quer o retorno do acionista no curto prazo. Historicamente, a Petrobras teve alguns investimentos questionáveis, então, no momento que a companhia decide por não pagar dividendo e investir um pouco mais, seja no seu próprio negócio ou em novos projetos, o mercado se questiona um pouco sobre essa estratégia, porque historicamente ela não surtiu tanto resultado assim, principalmente durante o período do governo do PT. Então o mercado ele ficou bem receoso. Acho que a entrevista do Lula logo em seguida também teve uma apimentada a mais no humor dos investidores, onde ele teceu alguns comentários sobre a Petrobras, sobre os acionistas. Então, considerando todo esse momento, esse timing político e de resultado, com a questão da defasagem do barril do petróleo para o preço de paridade internacional, a gente está vendo que o mercado voltou a ficar um pouco mais desconfortável com Petrobras. Na semana passada, a ação chegou a se recuperar, ela chegou a chegar aos 37, 38 reais, estava no movimento de recuperação, mas o petróleo continua subindo, o dólar também, ele se apreciou ao longo desse ano. As moedas de países emergentes, no caso o real, ele tem ficado mais fraco, muito por causa dessa redução do carry trade na curva de juros. O que a gente está vendo é que o governo, a Petrobras, está sendo pressionada pelo mercado para fazer esse reajuste. Deve ter algo em torno de 10% a 15% de defasagem, depende do cálculo que cada analista faz, mas está nessa faixa.
E se a gente tiver mais uma onda de valorização no petróleo ou no câmbio, essa reunião do Copom e do Fed vai ser muito importante para isso, a gente vai ver, sim, a Petrobras sofrendo e continuar a cair abaixo aí dos R$ 34. Luan, o mercado temia bastante o governo Lula para as estatais Petrobras, Banco do Brasil, que são listadas na Bolsa de Valores. No primeiro ano de mandato, 2023, as ações dispararam, subiram mais de 70%. O mercado não enxergou interferências políticas na companhia. Agora, nesse início do ano, tem a questão dos dividendos. O governo alterou a metodologia para pagar dividendos. E também agora a questão dos combustíveis, que estão bastante defasados. Todas aquelas interferências que o mercado esperava no ano passado estão se concretizando agora, e isso pode afetar a tese Petrobras para os próximos anos também, na sua avaliação? Cara, com certeza, acho que é natural o governo, no primeiro ano de mandato, ficar numa lua de mel com o mercado financeiro. Então, acho que teve pouca interferência no primeiro ano de mandato. A Petrobras, ela seguiu a política de dividendos do antigo governo, a companhia continuou tocando o investimento no pré-sal, os resultados tiveram uma ótima rentabilidade, também a questão do barril do petróleo está num nível bem confortável, isso ajudou a companhia. O que a gente viu ao longo de 2023 foi um ano de muito sucesso no case da Petrobras. E os investidores ficaram de fora, boa parte não conseguiu capturar essa alta. Durante esse período, a gente já tinha uma recomendação em Petrobras, conseguiu surfar essa alta, mas agora para 2024 e 2025 o cenário fica um pouco pior. A tendência é que o governo, até o final do mandato, comece a ser ter mais interferência nas estatais, comece a palpitar um pouco mais. A gente está entrando daqui a pouco no ciclo de eleição, vai ter eleições agora municipais, daqui a 2 anos tem eleições federais, então é natural que o governo comece a reagir um pouco mais, assim como foi também o antigo governo Bolsonaro, com algumas interferências, troca de mudanças de CEO na companhia e tudo mais. Então, é natural que tenha esse aumento de volatilidade. Acho que, de forma geral, o investidor precisa ter ciência que a Petrobras é um case extremamente arriscado, não é uma tese binária, onde você pode ganhar muito ou você pode perder muito, mas precisa acompanhar os resultados. A companhia, mesmo cortando os dividendos, vai estar entregando um dividend yield aí de 13%, 14% ao ano, o que faz sentido para muitos investidores. Só precisa agora acompanhar a questão da política de preço, porque é um fator de risco, e se a companhia não conseguir repassar a paridade de preço internacional, que está no seu estatuto, a ação pode se desvalorizar ainda mais, e aí o dividendo acaba não compensando uma queda tão grande nas ações. Para a gente fechar esse assunto, vou falar um pouco da Vale também, porque é uma empresa que não é mais estatal, uma empresa privada, que tem o governo por meio da Prévio como um dos acionistas da empresa, mas não com poder suficiente para, por exemplo, indicar o próximo presidente da companhia, como se especulou no começo do ano, com a possível indicação de Guido Mantega a esse conselho. O mandato do Eduardo Bartolomeu foi estendido até o final do ano e a Vale agora está discutindo a sua sucessão dentro da companhia. O conselheiro, o Luciano Penido, ele renunciou ao cargo dizendo que esse processo está sendo conduzido de maneira manipulada e com nefasta influência política, palavras dele. Como que o mercado enxerga essa questão, Luan? Isso pode afetar a Vale, apesar de um cenário internacional? Essas questões internas, elas podem acabar falando mais alto e prejudicando o papel também? Olha, pode. Diria que durante as últimas 3 semanas, assim, a queda da Vale ela não foi representada pela questão de interferência política. Eu diria que foi um fator mínimo dentro de todo esse processo. Claro que esse ruído não é legal para os investidores. O pessoal está acompanhando esse processo e essa troca, essa ingerência, ela é muito clara para todos nós, assim, que existe um processo ali de interferência política dentro da Vale. Mesmo o governo não sendo um controlador, mas ele tem uma participação na companhia ainda. Mas os investidores estão mais preocupados nesse momento no que gera resultado para a empresa, que é o cenário da China. A gente viu a China passando por um processo longo ali de desaceleração, e isso impactou bastante o minério de ferro. Na última semana ele caiu 15%, e isso foi suficiente para pegar as ações da Vale e jogar abaixo de R$ 60 novamente. Então, o caso da China ele acaba sendo muito mais relevante na curto prazo do que a questão da interferência política na Vale nesse momento.
E Luan, eu vou falar um pouco agora sobre o varejo. Ontem, Magazine Luiza divulgou seus resultados trimestrais. Teve um lucro depois de mais de 2 anos, teve lucro de 101 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado e classificou aí o trimestre como um momento de virada. A gente teve em janeiro, já depois do quarto trimestre, já esse ano, números surpreendentes do comércio, também do varejo, que acabaram ficando bem acima das expectativas do mercado. Temos um ciclo de cortes nas taxas de juros em andamento, também uma taxa de desemprego baixa. A recuperação do varejo para 2024, que antes era vista com mais cautela, ela pode ser sim mais expressiva em razão dessa conjuntura, na sua avaliação, Luan? Olha, até então a conjuntura macro tem beneficiado alguns setores em específico do varejo. Eu diria que 2 setores se destacam nessa jornada. O primeiro deles é o setor alimentício, porque é um setor essencial para a maior parte dos consumidores. Alimentos faz parte do nosso cardápio básico e a gente viu uma inflação de alimentos muito alta em 2023. Então, essa inflação arrefecendo, as empresas acabam se beneficiando desse contexto e o varejo melhorando, elas melhoram também. A gente viu na Bolsa foi que ações desse setor, Grupo Mateus, Carrefour, Açaí, andaram bem aí esses últimos meses. O outro setor vestuário. Então, as pessoas estão conseguindo voltar a consumir, o ciclo de crédito está melhorando, ciclo de crédito melhorando, vai ter mais originação de crédito e as empresas acabam sendo financeiras. A Renner, C&A, Guararapes, acabam tendo um ciclo de vendas muito atrelado a esse crédito do consumidor. Então, o setor que está se beneficiando mais desse contexto macro, nesse primeiro momento, é o varejo vestuário. Os itens comprados acabam sendo muito mais acessíveis ao bolso do consumidor. É muito mais difícil o ciclo do crédito para a linha branca, para eletrônicos, que é o caso da Magazine Luiza, da Casa de Bahia. Demora um pouco mais, é um pouco mais lento, porque são itens de maior valor agregado. A gente está falando de geladeiras de R$5.000, R$4.000, máquina de lavar, então acaba sendo, tem que ter um crédito mais, um ciclo de crédito mais longo, crédito mais barato, então é uma segunda derivada dessa valorização. A gente viu os resultados da Magazine melhorando, mas eu diria que foi muito mais uma melhora microeconômica, principalmente a empresa conseguindo melhorar as margens da operação, competindo menos por preço, sendo mais competitiva, acabou vendendo um pouco menos, mas forçou a margem ser um pouco melhor e com isso ela gerou um pouco mais de caixa nesse trimestre. É uma virada de chave, sim, mas é importante acompanhar essa evolução dos resultados macro, porque só isso não é suficiente. Certo, e Luan, hoje tem a super quarta dos juros, Banco Central americano e brasileiro se reúnem para discutir política monetária. As decisões, elas não reservam grandes surpresas. Aqui os juros devem ser cortados meio ponto, lá fora mantidos entre 5,25% e 5,5% ao ano. Para quais pontos que o mercado aguarda nessas decisões, nos comunicados? O que os comunicados podem dizer para o futuro, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também? Olha, no geral, o mercado ele já espera uma manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos e uma queda de 50 basis points aqui no Brasil. Esse resultado, de forma bem objetiva, ele está bem contratado. A discussão agora, tanto lá fora quanto aqui dentro, é na velocidade de cortes daqui para frente. Então, o que o mercado está tentando acertar é esse nível de velocidade. Lá nos Estados Unidos, a gente viu que os dados econômicos estão vindo muito sólidos, então a economia está surpreendendo para cima, o PIB, desemprego de forma geral, e aí o Fed acaba tendo que tirar cortes de juros daqui para o final do ano. A gente começou o ano com uma expectativa ali próxima de 6 cortes de juros, 5 cortes ao longo de 2024, com os dados vindo mais fortes, né, emprego, inflação, tudo mais. Essa perspectiva caiu para mais ou menos 2 cortes de juros esse ano. Entre 2 e 3, hoje é a probabilidade. A dúvida do mercado é se vai, nessa reunião, sacramentar esses 2 cortes ou está indo mais para 3. E o mercado está tentando calcular essa probabilidade. Aqui no Brasil, o Copom ele vem cortando taxa básica de juros desde o ano passado, desde agosto, mais ou menos, e ele veio mantendo esse ritmo de cortes de 0,5 na Selic a cada reunião. Na última ata, ele entregou o 0,5 e contratou mais 2 reuniões com queda de 0,5. Uma seria essa e a próxima também.
A gente já tem contratado ali a queda de hoje para a taxa Selic. A dúvida é, será que o Banco Central ele vai manter o enunciado as próximas reuniões com um ritmo de 0,5? Porque se ele fizer isso, a gente está contratando já para daqui a 2 reuniões uma taxa de juros de 9,75, que já é abaixo daquele nível mágico de 10%, e deixa aí o Brasil mais próximo do juro neutro. A dúvida do mercado agora é essa, se ele vai manter esse ritmo de corte de 0,5 ou se ele vai eventualmente reduzir para 0,25. Aqui na casa a gente não tem uma opinião formada, o mais provável é que ele mantenha o ritmo de 0,5, mas a gente acha que é uma discussão assim que já agrega pouco dentro do universo de empresas, porque o nosso foco aqui é muito mais microeconômico, de olhar resultados ao longo de 2, 3 anos. Isso acaba sendo pouco relevante, se vai cortar esse mês ou no próximo mês. Mas é uma discussão interessante e, no geral, a gente espera que tenha um corte de 0,5 hoje e contrate para as próximas 2 reuniões corte de 0,5 e depois o Banco Central ele vai avaliar a redução no ritmo de corte. Certo, Luan. E a gente teve em janeiro, como eu citei, dados de comércio e serviços acima do esperado pelo mercado, economia mais forte. A inflação em fevereiro veio um pouquinho acima da projeção média do mercado também. E eu quero saber se esse aquecimento da economia brasileira pode, de certa forma, encurtar essa taxa terminal, se ela pode ficar um pouco acima do que se esperava, em razão da economia mais aquecida também. Olha, com certeza, mas assim, no geral, o que a gente viu ao longo desse ano é que o Banco Central ele já trabalhava com um cenário de PIB um pouco melhor. Então, de certa forma, não é uma surpresa para os economistas do Banco Central. E o Banco Central já deixou na ata, claro, desde o ano passado, que a taxa de juros ficaria em patamar restritivo. Acho que isso o mercado, ele, de certa forma, ao longo do tempo, ele questionou se isso iria acontecer de fato ou não. Aqui a gente sempre teve um cenário o Banco Central sempre trabalha com forward guidance, ele tenta ir para aquela direção. Então, quando ele fala que vai ficar em patamar restritivo, a gente diria que hoje a taxa neutra está próximo de 9%, entre 8,75% e 9,25%, nesse intervalo de tolerância. Se vai ficar em patamar restritivo, a gente diria que está mais para 9,25%, 9,5%, o final desse ciclo de corte de juros. Então, os dados, eles até mostram que a economia está melhorando, o desemprego está baixo, a gente está voltando para o nível ali pré-Dilma, isso é muito bom para a economia formal. Tem uma taxa de informalidade ainda alta, a inflação de serviços ela surpreendeu em dezembro e janeiro, mas fevereiro já veio um pouco melhor. Parte disso é um fator sazonal, que tem uma sazonalidade, principalmente em componentes de educação, reajuste de escola, de faculdades, tem um reajuste de serviços de forma geral, que acontece em dezembro e janeiro. Então, para mudar essa perspectiva daqui para frente, precisariam de mais dados, né? Então, acompanhar os dados de março, de abril, mas a princípio o cenário básico é de uma taxa de juros aí negociando abaixo de 10% nos próximos 3 meses e chegando em 9% até o final do ano. Tá certo, Luan Alves, analista-chefe da VG Research, obrigado pela sua participação aqui no VG Mercado. As portas estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado, porque hoje é quarta-feira, chegou a super quarta dos juros, super quarta, mas com decisões já praticamente consolidadas lá nos Estados Unidos, os juros devem ser mantidos entre 5,25% e 5,5% ao ano. Aqui no Brasil devem ser cortados em meio ponto percentual para 10,75% ao ano. A expectativa é pelos comunicados, pelos recados, pelas pistas para os próximos meses e pela coletiva de imprensa de Jerome Powell, presidente do Fed lá nos Estados Unidos. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 5,02. Já os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. A Abicom acaba de informar que os preços da gasolina estão 20% defasados em relação à paridade internacional, o equivalente a 66 centavos por litro. Ponto final na edição de hoje do VG Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Te lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify.
e que você também pode nos assistir pelas redes sociais quando e onde quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá!